Olá, eu me chamo Thales e estou aqui para gravar um vídeo sobre o relatório técnico da fiscalização do sistema eletrônico de votação feito pelas Forças Armadas este ano. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu estou achando um pouco estranho toda a reação que o mercado está tendo, que o mercado que eu estou falando são as pessoas em geral. Muita gente lendo esse documento tem entendimentos diferentes do meu. Então, eu gostaria de ler esse documento de forma agnóstica, para tentar entender o que está acontecendo aqui, porque tem alguns dados aqui meio estranhos. E eu gostaria, então, de levantar esses dados, porque é um debate técnico, é um debate político. Eu acho que todo brasileiro tem o direito, então, de entender, ou de tentar entender, ou de fazer parte do debate que nos esclarece o que está acontecendo. Eu vou compartilhar a tela aqui. Eu baixei esse documento do site do UOL. Veja aqui no link. Deixa eu compartilhar. E aqui, então, eu estou vendo esse documento aqui. Acho que é o documento certo, tá? E vamos começar, então, a ler o documento do começo. Vou tentar fazer esse vídeo o mais curto possível. Eu sei que é um assunto um pouco técnico, um pouco chato, mas acho válido. Acho válido a gente trabalhar com o que a gente tem, não é? Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela. Primeira coisa que eu vi aqui é que esse documento, esse daqui foi feito em novembro, cerca de 11 dias atrás, no dia 9 de novembro. Hoje é dia 20 de novembro de 2022. Só que tem alguns anexos aqui desse documento que foram feitos em junho deste ano e outros em agosto deste ano. A impressão que dá é que essa fiscalização e esta auditoria foram feitas antes do primeiro turno das eleições e não foi publicado esse relatório até o dia 9 de novembro, dias depois do segundo turno. E isso é um problema. Tá? São 24 páginas nesse relatório técnico. Isso deveria ter sido publicado no dia seguinte. Tá? Não pode esperar. Esse tipo de auditoria não pode esperar. A impressão que dá é que houve uma tentativa de fazer assim, olha, dependendo do resultado das eleições, a gente publica, dependendo não. Não sei se foi isso, acho que não. Mas fica isso lá, aquela pulga atrás da orelha. Tá? Lendo aqui o inicial. Beleza, só uma introdução falando do tribunal, que tem um grupo formado chamado Equipe das Forças Armadas de Fiscalização e Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação. Beleza, então eles fizeram esse grupo lá no final do ano passado, com anuência do TSE, só foram fazer a auditoria em agosto desse ano, por favor me corrijam aí se eu estiver errado, em agosto de 2022, e emitiram aqui uma série de anexos. Depois talvez eu faça um vídeo específico para cada anexo. Mas, em princípio, eu gostaria de fazer uma leitura inicial, eu não vou ler tudo, tá? Mas aqui dá para ver que houve uma tentativa honesta de identificar problemas, ou possíveis problemas, com o código-fonte. E o que que é o código-fonte? É o texto, provavelmente em inglês, inglês técnico, né? Não são frases humanamente usáveis, são frases em inglês que são utilizadas para depois compilar o código que vai servir como sistema que será então utilizado nas urnas eletrônicas. Então esse sistema precisa ser digitado por um ser humano antes, linha por linha, letra por letra, de início, meio, fim, depois testado várias vezes. E aí, no fim, ele é compilado num sistema que só o computador consegue ver. Então, essa perícia aqui, essa auditoria, não perícia, foi feita em cima deste código-fonte. Eu imagino que o código-fonte de uma urna eletrônica seja algo bem simples.
tá? Tu tem ali botõezinhos como um teclado de telefone. Tu apertou no botão um, tem que sair o número um lá no sistema. Apertou no botão 2, tem que sair o botão 2 lá no sistema. Tem que ser um sistema bem simples, tá? Qualquer coisa além pode ser elaborado, pode ser entendido como desnecessário. Não necessariamente um problema, mas pode ser entendido como desnecessário. E aqui diz que essa equipe de fiscalização participou de diversas etapas da fiscalização do sistema eletrônico de votação e que esse relatório aborda algumas etapas, então a abertura do código-fonte, a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas, a cerimônia de geração de mídias e preparação das urnas, e ali tem outras etapas ali. Primeiro, então, seria o acesso ao código-fonte. Então, o código-fonte, basicamente, tu abre um sistema de leitura de texto qualquer e abre aquele código-fonte. Normalmente, as pessoas, os desenvolvedores e os peritos, os auditores, né, todos que trabalham com código-fonte, normalmente utilizam um sistema específico para a leitura de código-fonte. Por quê? Porque como é uma leitura técnica, é um if, then, else, né, uma coisa simples, se torna muito repetitivo. Então, quando a gente abre um texto num editor de código de fontes, ele abre com algumas palavras em cores diferentes. Então, você bate o olho, já sabe navegar com os olhos o código um pouco melhor. Outra característica de um leitor de código-fonte é que na parte da esquerda tem ali todas as linhas do código, porque é um texto, como qualquer texto que a gente está lendo aqui na nossa tela, tem palavras e linhas. Então, num código-fonte tem as linhas do lado, tem o número de cada linha. Então, tem diversas funcionalidades, mas não passa de apenas um texto que poderia ser aberto no bloco de notas do Windows. É tão simples quanto isso. Então, foi feita essa análise realizada em 17 dias. Passaram 17 dias lendo este código, verificando este código. Sistema de apuração, blá, 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 tem vários sistemas aqui. Tem o sistema de totalização, que é lá no servidor, que conta as votações. Tem o sistema de log, que é o registro de tudo que acontece na urna. Então, tem uma série de elementos aqui que me mostra que não é só o código da urna que eles estavam lendo, tá? Mas tudo bem. Definiu o limite de acesso. O TSE definiu o limite de acesso, que dificultou a análise do código-fonte. Parece uma acusação estranha. Foram autorizadas somente análises estáticas, ou seja, foi impossibilitada a execução dos códigos-fonte, fato que teve por consequência a não compreensão da sequência de execução de cada parte do sistema. Mas se tu leu o código-fonte, como é que tu não sabe? Mas tudo bem. Eles estão dizendo que por não poderem executar o código em um sistema de testes automatizados, que é mais ou menos isso que eles estão querendo aqui, que não é uma análise estática, isso então dificultou a análise deles. Mas eles tiveram 17 dias. Tudo bem. Mas eles pediram para fazer o código. Aí tem que ter uma portaria, né? Tem que ter uma portaria emitida pelo chefe ali dessa equipe de fiscalização, pedindo para executar o código em um sistema de teste automatizado. Não sei, não vejo problema nisso. Teria que ver se essa portaria se esse pedido foi feito. E aí, qual foi a justificativa da negativa, né? Então, só dizer que limitou o acesso pode ser um pouco estranho. Mas tudo bem. São as Forças Armadas, a gente confia. A gente confia que eles estavam ali no processo honestamente. Então, não conseguiram compreender a execução de cada parte do sistema. Puta, em 17 dias.
Acesso ao código se deu pelos computadores do TSE. Beleza, abre o computador. O computador do TSE é igual ao teu. Cada equipamento tinha uma cópia do código-fonte. E daí? Tá, beleza. Que bom. Era uma cópia, né? O TSE autorizou que os técnicos acessassem a sala de inspeção, portanto, somente papel e caneta. Desculpe, portando somente papel e caneta. Papel e caneta? E daí? Você queria acessar com o quê? Podia levar um celular com uma câmera, né? Podia levar uma câmera e filmar tudo. Pode filmar o código também. Qual é o problema de filmar o código? Não precisa filmar todo o código, gravar, mas poderia ter, sim, uma forma de vídeo, um registro de vídeo. Mas, em termos de auditoria, isso aí vai com papel e caneta. Ué, acesso ao código, empresas condições. Sim, tu vai lá, tem o computador deles lá. Não sei, meio estranha essa observação aqui. Não foi autorizado ao sistema de controle de versões. Qual é o sistema de controle de versões? Porque às vezes tu não tem acesso ao sistema, mas tu sabe qual é. É um Tortoise? É um Git? É um Bitbucket? O que que é? Qual é o sistema? Numa auditoria a gente espera que diga isso. Qual é o sistema de controle de versões? Ah, eles não nos disseram. Tá, mas aqui está dizendo não teve acesso ao sistema, que não está dizendo que não me foi dito qual era o sistema. É o que eu acho que uma auditoria deveria dizer, tá? Isso quer dizer que não há certeza de que o código presente nas urnas é exatamente o que foi verificado. Beleza, mas eu estou analisando a auditoria aqui, né? Nesse documento de auditoria teria que dizer qual é o controle de versões, o sistema de controle de versões. Mas tudo bem. Ponto B. Ponto C. Não foi concedido acesso às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiros. Isso aqui é muito estranho. E referenciadas no código-fonte. Tá, quando é referenciado no código-fonte, ao qual eles tiveram acesso, essa auditoria teve acesso, é bom dizer quais são essas bibliotecas. Talvez ele diga mais lá para baixo no documento, mas pelo que eu li até agora não diz. Agora, se ele está se referindo a bibliotecas externas, e vocês tiveram acesso ao código-fonte, quais são as bibliotecas que estavam lá? Só botar ali do lado. Tá escrito. Deve ser o quê? Um /lib barra biblioteca, não sei o que é, XML, alguma coisa assim. Bota, escreve. Tu tava com papel e caneta, cara. Essa auditoria aí tá meio estranha, mas tudo bem. Bota ali. Acesso às bibliotecas de software desenvolvidos por terceiro no código-fonte, limitando o entendimento do sistema operacional. Sim, limita. Mas pô, na auditoria tu bota quais são as bibliotecas que tu leu, né? Tu teve acesso. As restrições à fiscalização. Parece meio vitimista aqui. Mas tudo bem. As restrições no ambiente de análise dificultaram a inspeção do sistema complexo, que possui mais de 17 milhões de linhas de código. Isso aqui é muito estranho. Quando eu vi esses 17 milhões aqui, eu disse, não, vou ter que gravar um vídeo sobre isso, não é possível. 17 milhões, mais de 17 milhões de linhas. 17 milhões de linha demora tempo pra caramba para escrever. Olha, 17 milhões de linhas de código-fonte. Primeira pergunta aqui. Não foi respondida até agora, que é uma coisa básica. Qual é a linguagem de programação que eles estão lendo? Porque não adianta eles escreverem uma auditoria que a gente não sabe nem qual era a linguagem que eles estavam lendo. Que auditoria é essa? E com 17 milhões de linhas de código, isso aqui demorou anos para escrever. 17 milhões de linhas de código é o quê? É o Windows inteiro. O Windows é um sistema ultra complexo. 17 milhões de linhas de código, eu não viria nem 1.000 linhas de código para uma urna eletrônica. Nem 1.000. 17 milhões é muito estranho. E um número desses
Precisa vir acompanhado de algum tipo de evidência. Porque, primeiro, a gente não sabe nem que código-fonte é esse, que linguagem é essa, o que demonstra mais uma falha desse documento já na página 3. E segundo, quando se abre um código-fonte num sistema de leitura de código-fonte, do lado ali tem o número de linhas. Então eles ficaram arrastando a tela para baixo constantemente durante, de certo, é por isso que demoraram 17 dias. Porque para chegar no final dessa linha, dessa lista de código-fonte, o computador trava quase para renderizar tudo isso. Mas tudo bem. Chegaram lá no final, estava escrito do lado: 17 milhões. Mas aqui está escrito mais de 17 milhões. Então devia estar escrito 17 milhões, 194 mil. Blá, blá, blá. Qual é o número de linhas? Ah, não sei qual é o número de linhas, porque a gente não teve acesso ao código inteiro. Tá, mas bota aqui o número de linhas aos quais tu teve acesso, pô. Até porque se tu não sabe as bibliotecas externas, o tamanho daquele código-fonte, como é que tu sabe que são 17 milhões? De onde é que veio esse número? Porque realmente é muito estranho. Muito estranho. É um número assim que. E também não saber qual é a linguagem de programação que eles estão trabalhando. Putz. Em face à complexidade, a análise da equipe técnica ficou limitada à inspeção visual. Sim, mas tem várias coisas aqui na inspeção visual que faltou nesse documento. Depois talvez esteja em algum anexo. Não acho que esteja, porque eu já vi esse documento do início ao fim. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, meu primeiro vídeo aqui nesse canal. E realmente é de preocupar. É de preocupar. Tais verificações contribuem significativamente para a qualidade de acesso ao código de detecção de anomalias. É, passaram 17 dias lendo código-fonte, fazendo anotações, e não sabem nem qual era o código, qual era a linguagem que eles estavam trabalhando. Muito estranho. Muito estranho. Eu acho que houve falha crassa nessa perícia e nesse relatório. Ou o relatório está falho, ou a perícia está falha. Não sei. Pode ter sido um problema aí entre a perícia e quem escreveu esse relatório. Porque quem escreveu esse relatório não me parece ser um perito. Que um perito técnico mesmo vai olhar para esses pontos e vai dizer, beleza, mas qual é a linguagem de programação que tu utilizou? É a primeira pergunta que eu faria, né, pelo menos. Eu não sou um perito, mas eu imagino que um perito faria essa pergunta, tá? E aí aqui eles ficam dizendo sugestões para aprimorar a fiscalização na próxima vez. Esse relatório é para isso. É para analisar a fiscalização, não é para analisar o código. Eu estava querendo ver a análise de código. Eles tiveram acesso ao código, eles gostariam de ter acesso mais amplo para poder utilizar ferramentas automatizadas de análise, mas ficou uma equipe técnica das Forças Armadas, 17 dias, e tudo que eles vieram a gente teve problema na fiscalização. Sim, mas depois de 17 dias não sabe nem qual era o código-fonte que vocês estavam lendo, pô. Muito estranho, tá? Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento técnico legal sobre questões relacionadas à fiscalização, auditoria, trabalhos mais técnicos de análise de código-fonte também, qualquer pessoa minimamente técnica não vai conseguir dizer que esse relatório aqui é um relatório profissional. Me desculpe, me desculpe. Tinha que ser muito melhor que isso. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou continuar lendo em mais detalhes, tentando entender. Depois eu vou fazer mais vídeos sobre as próximas páginas, porque aqui parece que eles ficam falando só do procedimento, dos procedimentos. Depois lá embaixo
nos anexos, tem uma metodologia que eu nunca ou sequer imaginei que poderia ser utilizada como metodologia. Eu estou, assim, um pouco abismado com a falta de qualidade técnica da equipe das Forças Armadas. Eu não acho que seja problema das Forças Armadas aqui. Eu acho que é problema do Ministério da Defesa. Ou ele escolheu um time não qualificado para fazer essa auditoria, ou eles ignoraram os termos técnicos utilizados e botaram aqui um documento vitimizando-se, dizendo que não tiveram acesso que deveriam ter. Vou arrumar aqui a tela, vou arrumar a câmera para da próxima vez não ter mais esse problema. Que vocês estão vendo agora. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu sei que é curto, eu sei que é um pouco técnico, mas eu acho que ele se faz necessário frente às manifestações que estão surgindo, que eu acho que qualquer um pode apoiar golpe militar, eu não sou contra isso necessariamente, eu sei que existe uma parte da população que considera isso uma tentativa de golpe, que deveria ser criminalizada, mas não é a minha opinião é de que aqui, pelo menos nesse vídeo, eu estou tentando ser o mais agnóstico e técnico possível. Meu nome é Thales e muito obrigado.